Este é o programa Visão Parlamentar, que toda semana tem um convidado especial em nossos estudos. Nosso convidado de hoje é o professor Calazans Camargo, o vereador professor Calazans Camargo. E nosso cenário, você já sabe, é decorado com uma obra de arte, um trabalho de patchwork dos alunos do curso de patchwork da Cooperativa de Crédito dos Servidores Municipais, a Crescem. Para você saber como são feitos esses trabalhos, nós temos uma reportagem especial. O patchwork é a arte de unir retalhos. A partir dos pedaços costurados, é possível criar desenhos e padronagens em objetos utilitários e decorativos, como toalhas e colchas. A origem da técnica é antiga, remonta ao Egito dos faraós. Durante a Idade Média, as roupas feitas com sobras de tecidos se espalharam pela Europa e chegaram à América do Norte com os colonizadores. Hoje, o patchwork é praticado no mundo todo e valorizado tanto pela beleza artística das peças quanto pelo aproveitamento total de materiais. As obras que compõem o cenário do programa Visão Parlamentar são cedidas por um grupo de artesãs que aprendem a técnica nas aulas oferecidas aos cooperados pela Crescem, a Cooperativa de Crédito dos Servidores Municipais do Vale, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Segundo a professora, além de ser uma forma de expressão, o patchwork exercita a observação e a criatividade. E sempre que nós temos alguma oportunidade de levar os trabalhos para expor, as alunas têm o maior prazer em levar, porque é uma coisa assim muito importante, massageia o ego, né? Para as alunas, o patchwork traz alegria no aprendizado e na exposição do trabalho concluído. E eu nunca imaginei que o PET entrasse para colaborar tanto com a minha qualidade de vida. Você começar do nada, porque eu realmente comecei do nada, não sabia, só sabia costurar. E de repente ver produtos maravilhosos é muito bom. Você conheceu aí o trabalho do curso de patchwork do Crescem e nós voltamos aos nossos estudos para conversar mais com o vereador professor Calazans Camargo. Calazans, nós falamos muito dessa questão da LIF, do FADEMP, do esporte não profissional do município, mas que tem equipes competitivas e conquistando títulos em todos os níveis. Falamos de equipes, mas também temos os atletas individualmente, né, Calazans? Eu queria falar rapidamente sobre isso antes da gente entrar no próximo assunto. Individualmente, os atletas que estão começando a competir, que estão começando a trazer resultados, como eles podem se beneficiar da LIF ou do FADEMP? Então, normalmente os atletas eles são inseridos, os que já estão titulares nas suas equipes principais, aquelas que disputam jogos regionais, jogos abertos, eles já têm a bolsa auxílio, né? A comissão técnica daquela modalidade, ela determina de acordo com o nível do atleta, de classificações, o atleta, por exemplo, que quando eu fui técnico do judô de 94 ao ano 2000, nós fazíamos pelo nível. Se ele é medalhista de jogos regionais, era um patamar, dentro da verba que a gente tinha, para os pagamentos das bolsas, se ele é de jogos abertos, conforme a classificação no ano anterior, porque é meritocracia realmente, é pelo título, pela classificação que ele obteve, pelo nível dele, tem ele a remuneração. O programa Atleta Cidadão, que é aquele que a criança participou das escolinhas de base, foi revelada ali, passou na triagem para entrar no programa Atleta Cidadão, tem várias modalidades, ele já é dado um suporte, não com bolsa auxílio financeira, mas é dado um suporte, por exemplo, as taxas de federação são pagas, transporte para campeonato, alimentação, quando é necessário hospedagem, taxas federativas para filiar em determinada federação, inscrições em campeonatos, então ele tem esse suporte, né? Até ele estar no nível de entrar na equipe principal, que é aquela equipe alimentada já pelo FADEMP. E além de incentivo fiscal, também a pessoa ela se inscreve, ela faz o seu projeto, né, em várias modalidades, não necessariamente só naquelas modalidades de jogos. Ele pode ser um triatleta, por exemplo, não tem nos jogos, né? Ou alguma modalidade de luta, por exemplo, jiu-jitsu, não tem nos jogos regionais, jogos abertos. Existem alguns atletas de jiu-jitsu recebendo, e algumas outras modalidades de luta, né? E esse atleta ele vai se inscrever também com todo o seu currículo e documentando os seus resultados importantes. E aí ele apresenta esse projeto, tem os tempos corretos, os prazos para apresentar o projeto. Se eu não me engano, ano passado foi até 30 de outubro. E aí a coordenação do FADEMP, o conselho gestor do FADEMP, vai analisar geralmente no começo de dezembro.
E aí esse atleta, ele tem um prazo após aprovado o seu projeto para apresentar ao apoiador, que é aquela empresa que recolhe IPTU e ISS, que vai até 50% do que ela paga de IPTU e ISS, ela pode destinar aquele projeto, com uma contrapartida de 20%. Então são essas verbas dessa forma que funciona. E nós temos beneficiado muitos atletas. Muitos, aqui em São José dos Campos, como eu disse anteriormente, é uma cidade realmente diferenciada com esses programas. Só que nada é tão bom que não possa ser melhorado. E esses programas, essas leis, né, elas são criadas e, como tudo, vai evoluindo, o tempo vai passando, a realidade vai sendo outra e ela tem sendo melhorada. É o que é a nossa missão dentro em termos de FADEMP, de lei de incentivo fiscal, até do programa Atleta Cidadão, estarmos aí contribuindo nesse processo, né? Você falou em evolução, em melhorias de leis, ou leis que devem ser melhoradas. Vamos entrar no assunto desse bloco, que é uma possível nova lei de zoneamento. A Secretaria de Planejamento está fazendo um estudo e deve enviar para a Câmara novamente uma nova lei de zoneamento para ser apreciada e votada pelos vereadores. É importantíssima a participação dos vereadores, serão feitas novas audiências públicas, a própria Casa deve organizar uma audiência pública, mas eu queria saber da opinião do vereador sobre a lei de zoneamento. A grande polêmica é o desenvolvimento da cidade e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida. Como é que o vereador entende isso? Como é que ele pretende, na análise da nova lei de zoneamento, apresentar propostas ou evitar que esses conflitos, ou tentar mediar esses conflitos? Realmente nós esperamos aí que este ano já consigamos voltar aqui na casa uma nova lei de zoneamento, mas essa lei de zoneamento ela tem que adequar aí a qualidade de vida, que é o que as pessoas precisam para morar na cidade, e em primeiro lugar, né, mas contemplando também o desenvolvimento econômico, que a cidade precisa continuar aí no seu ritmo de crescimento, até para os investimentos e manutenções do que ela oferece, dos serviços todos, né, que são oferecidos para o munícipe, não esquecendo de fatores como acessibilidade, né, a questão dos deslocamentos, né, pela cidade. E eu participei de algumas audiências públicas, né, em alguns lugares, e existem, por exemplo, alguns casos emblemáticos até, né? Por exemplo, no Urbanova. Participei da Urbanova, a gente que atua bastante também na região centro-oeste, né? E observamos ali que a Urbanova, por exemplo, é um lugar que afunila a saída, né? Então a ideia de uma lei de zoneamento ali seria que melhorasse a questão dos deslocamentos. As pessoas não tivessem que se deslocar tanto. Porque os bairros hoje, se você pensar bem, todos os bairros, praticamente, os mais antigos principalmente, são mini-cidades. Ali tem tudo. Tem banco, tem comércio, tem supermercado, tem açougue, tem escola, para que as pessoas se desloquem menos, né? E dentro desse contexto ali, por exemplo, na Urbanova, seria necessário a criação de mais corredores comerciais, é o que foi pedido na lei de zoneamento. Também foi pedido cuidado para que não se liberasse prédios muito altos, um certo limite de andares, né? E também a questão de uma nova ponte sobre o Rio Paraíba, questão do deslocamento, né? Na audiência pública da região da Urbanova, esses foram os pontos que mais apareceram, os pontos de discussão que mais apareceram para os problemas da região. As principais demandas, né? E você veja, Pandeló, já no Esplanada, por exemplo, né? Que também é dessa região centro-oeste, existia ali uma associação dos moradores, que não queria nenhuma mudança no Esplanada, né? Não queria nenhuma mudança. Atualmente já existe um grupo de pessoas organizado também que pede mudanças nas áreas periféricas, porque a cidade foi crescendo e eles alegam que os seus imóveis já são inviáveis como residência, né? Então isso também é uma situação que você tem que ser analisada e mediada. Eu vejo que você não pode abrir realmente esplanada para que se construam prédios e comércio em todo lugar, mas também você não pode, em ruas ali limítrofes do bairro, você impedir que a tendência natural, né, porque as coisas evoluem, né? Os imóveis, os loteamentos, eles vão mudando também o seu perfil. E naquelas regiões limítrofes ali, já logo ali próximo à Avenida São João, né, mais embaixo ali na Jorge Zarur, né, em frente aos colégios, grandes colégios foram estabelecidos por ali, própria ETEP, e as ruas vizinhas à ETEP, né? Você não, e Instituto São José, tem grandes escolas, Poliedro, várias escolas por ali,
que também se desenvolva essa área comercial. Então, os interesses têm que ser conciliados, tem que ser bom para todo mundo, né? Bom para o munícipe, bom para quem vai colocar o seu filho na escola, bom para quem tem residência. Esse que a gente tem que achar esse meio termo, esse ponto de equilíbrio. E nós chegamos ao final do nosso programa, conversamos de vários assuntos importantes com o vereador professor Calazans Camargo. Na próxima semana, mais um convidado, mais um vereador joseense. Até lá!